Olá, muito boa noite a todos os companheiros do Centro Espírita Nosso Lar. Nós estamos aqui hoje, embora não possamos estar presente fisicamente, mas nos fazemos presentes de forma virtual para podermos compartilhar estes momentos de reflexão. Então, antes de iniciarmos as nossas considerações a respeito do tema, vamos fazer a nossa oração inicial. É a nossa prece. Então, fechando os nossos olhos, mantendo o clima que é de serenidade, buscando dentro de nós a harmonia, a presença divina. Vamos então agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecer a Ele por este amor que nos envolve, pelo amor que movimenta e mantém o universo. E pedir então ao Senhor que nos abençoe, que envolva-nos com este amor, possibilitando que continuemos a nossa jornada, dando-nos força, energia para superarmos os obstáculos, as dificuldades. E acima de tudo, Senhor, esteja conosco, nos orientando, inspirando-nos para o bem, guiando-nos em todas as circunstâncias. Que assim seja. Então, aproveitando o ensejo do Setembro Amarelo, o mês que internacionalmente é reservado para prevenção do suicídio. É o momento então em que as nossas reflexões se dão a respeito desta dificuldade. O suicídio, em termos da Organização Mundial da Saúde, é considerada, então, uma das circunstâncias mais difíceis para a humanidade, uma verdadeira epidemia, e que, em algumas circunstâncias, ceifa a vida de milhões de pessoas. Embora no Brasil não tenhamos dados muito atualizados, sabemos que o número de suicidas vem crescendo nos últimos anos. Neste contexto da pandemia, alguns estudos internacionais têm demonstrado o aumento dos casos de depressão e, vinculados a este, o número também de suicídios de inúmeras pessoas. Na noite de hoje iremos falar a respeito do despertar do suicida e gostaríamos de iniciar com uma parábola que é anotada pelo evangelista Lucas no seu capítulo 15, nos versículos de 11 a 23, onde Jesus, dirigindo-se aos apóstolos, então lhes diz: Um senhor tinha 2 filhos. O filho mais novo, certo dia, volta-se para seu pai e lhe diz: Pai, gostaria de tomar a minha parte na herança. O pai, sem nada dizer, vai então e pede aos seus contadores que pudessem dividir todas as suas riquezas, a metade, para que então pudesse dar àquele filho a sua parte na herança. O filho então, após tomar aqueles valores, sai e vai para uma terra longínqua. Ali então leva uma vida de prazeres e luxos e, gastando o dinheiro, não percebe que uma crise abate-se sobre o país. Ele acaba por perder tudo e, diante daquela nova situação, vê-se impelido a procurar emprego entre uns dos homens. Arranja então um ofício alimentando e cuidando de porcos e observa que os porcos comiam melhor do que ele. Ele então começa a pensar: muitos dos trabalhadores de meu pai têm pão na sua mesa em fartura e trabalham em melhores condições do que essa. E ele então tem um insight: eis o que farei. Retornarei até a casa de meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não posso mais estar na condição de teu filho,
mas gostaria de lhe pedir que me desses então um ofício, um posto de trabalho entre os seus servos. E ele então assim o faz. Pede então demissão daquele emprego, retorna até a terra de seu pai. E então Jesus diz que quando aquele homem estava ainda à beira do caminho, sem entrar na propriedade, o seu pai o vê ao longe, vai correndo até ele para encontrá-lo. E encontrando-o então às portas da propriedade, o abraça e enche-o de beijos. O filho então começa a dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não posso mais ser chamado de teu filho, mas dá-me a oportunidade de trabalhar na tua seara. O pai parece não ligar para estas palavras do filho. Pede aos servos então: tragam-me uma túnica para vestir o meu filho, tragam-lhe também um anel para colocarem no dedo. Mandem preparar uma grandiosa festa para recebê-lo, porque este meu filho estava morto e renasceu. Estava perdido e agora encontrou-se. E o evangelista, então, encerrando este ponto da parábola, nos dará a entender da misericórdia de Deus. Em termos espirituais, teremos várias notícias, mesmo alguns detalhes a respeito daquilo que ocorre após a morte, na circunstância em que o indivíduo sai da vida pelas portas do suicídio. Quem sabe o maior livro e o que melhor consegue retratar-nos estas circunstâncias seja o livro psicografado por Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, onde ela narra ali todas as experiências de Camilo Castelo Branco, o escritor português que vê-se então acometido pela cegueira e imaginando que não havia na terra mais condições para ele, acaba por matar-se. Ele encontrará, após a saída do mundo físico, as dificuldades então do suicídio. Era, em alguns pontos, espíritos acusando-no do suicídio. Em outras circunstâncias, via-se ainda preso àquelas memórias, os sofrimentos últimos dentro da terra. Observava paisagens muito difíceis no mundo e verificava, assim, as dificuldades inúmeras que ele tinha. Mais tarde nos falará a respeito da legião dos servos de Maria e de como estes companheiros o auxiliam para a sua redenção. Irá então para uma colônia espiritual, onde ali terá as noções a respeito da imortalidade e, acima disso, terá a oportunidade de repensar os seus próprios atos. Este livro fantástico dá-nos, então, a noção exata da misericórdia divina que se manifesta em todas as circunstâncias do mundo. Observaremos que, segundo diversos estudos, as questões do suicídio estarão ligadas às doenças mentais, notadamente relacionada à depressão e alguns outros transtornos de humor. São circunstâncias em que nós, na qualidade de seres humanos, não conseguimos ainda lidar com o peso das nossas próprias dores. Quantos de nós não teremos passado por amarguras dentro da vida? Quantos não nos encontraremos diante das provas difíceis ou dos momentos em que os nossos ombros parecem aguentar a força de todo o mundo, o peso de todo o planeta? São circunstâncias próprias dos mundos de provas e expiação no qual nos encontramos agora,
E dentro da condição ainda de espíritos imperfeitos, observaremos as dificuldades multiplicadas. Todos nós passamos por situações difíceis, nem por isso as nossas dores serão menores do que as dores dos nossos companheiros. Jesus já havia nos advertido, dizendo que no mundo só teríamos aflições, mas completou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a mensagem do cristianismo, assim também como a mensagem do espiritismo, será a mensagem de esperança, a mensagem para que tenhamos bom ânimo, para observarmos as nossas provas e as dificuldades na condição daqueles que sabemos por que estamos passando por isso. A doutrina espírita, na qualidade do cristianismo redivivo, a terceira revelação, dá-nos a entender o porquê do nosso sofrimento. Várias doutrinas religiosas e filosóficas, desde o início da humanidade, têm desdobrado-se sobre esta pergunta: por que sofremos? Algumas, então, atribuíram o sofrimento à própria condição humana. O fato de sermos humanos já nos implicaria, então, o sofrimento. Outras delas atrelaram o sofrimento das nossas vidas à condição do pecado original, retratado em várias teologias e colocando, então, os seres humanos dentro de uma condição de herdeiros do pecado de outros seres humanos. O Espiritismo, a seu turno, vem esclarecer-nos, dizendo que nós somos responsáveis pelas nossas dores. Porquanto colocará que todos estaremos aqui não por primeira vez, mas que já tivemos outras existências físicas e em cada uma delas teremos a nossa cota de responsabilidade. Inúmeros trabalhos, desafios a serem vencidos, experiências a serem coletadas. E então o ser humano é herdeiro de si próprio. Aquilo que passamos hoje é consequência, então, dos nossos desafios assumidos antes de estarmos aqui. Estejam eles na condição dos desafios que nós próprios elegemos ou na condição daqueles outros desafios que correspondem às circunstâncias da lei de causa e efeito. Então, em termos espíritas, diremos que nós passamos por provas, são os desafios que nós próprios escolhemos, ou as expiações, que são as circunstâncias resultado dos nossos erros pretéritos. Mas, independente de serem provas ou expiações, serão desafios para nós. E como desafios, eles irão contabilizar a nossa força, estarão frente a frente com as nossas próprias resistências e nos colocarão à flor da pele, como assim se diz. São circunstâncias difíceis, mas, além destes desafios, é necessário não esquecermos nunca que haverá sempre a misericórdia e o auxílio dos companheiros espirituais. Então, todos nós estaremos na Terra enfrentando desafios, momentos que estão colocados para educar-nos, para desenvolver em nós o germe das virtudes, para podermos alcançar a planificação íntima. Então são estes desafios que em alguns momentos representarão o sofrimento para cada um de nós. Contudo, a misericórdia divina a ninguém desampara e Deus estará conosco. Da mesma forma que teremos a nossa Via Crucis, teremos também os inúmeros sirineus, os companheiros que nos auxiliarão. Teremos o bom ânimo que nos vem dos companheiros desta esfera, como também da esfera extrafísica. Estes amigos espirituais, que como verdadeiros sirineus estelares, vêm auxiliar a carregar as nossas cruzes. Então, dentro deste processo,
Todos passamos por momentos difíceis, que não necessariamente correspondem a momentos de dor. Porquanto o desafio estará para todos, mas cada um de nós, de acordo com as suas próprias necessidades, com a sua desenvoltura, com aquilo que nos ocorre, teremos a condição de avaliar até que ponto estão as nossas resistências. O certo é que todos esses desafios estão meticulosamente calculados pela divindade e serão oportunidades inúmeras para o crescimento. Sendo assim, é necessário termos paciência e fé em Deus para podermos passar por estes momentos difíceis. Observamos o quanto, coletivamente, temos enfrentado a pandemia do coronavírus, uma circunstância inédita nesta encarnação para todos nós, porquanto dentro da humanidade já tivemos outras pandemias, outras circunstâncias semelhantes a esta. Mas quando nós passamos por isso presentemente, é uma situação que nos coloca em um momento de fragilidade. As autoridades sanitárias, então, recomendam-nos o isolamento social e observamos as dificuldades em relação de convivência, em relação de adaptarmos os nossos processos de trabalho para este novo ponto, este novo cenário. E assim, todos estes pesquisadores e esses institutos, estas organizações, vão nos dizendo para termos calma, esperarmos dentro do isolamento social, para termos paciência em relação aos estudos para o desenvolvimento de uma nova vacina, para os estudos em relação às medicações e assim sucessivamente. Então, é um momento difícil, mas com paciência, tendo a fé em Deus e acreditando que os nossos companheiros estarão desdobrados em trabalhos para nos colocarem os mecanismos da saúde disponíveis para a nossa melhora, poderemos passar por essa dificuldade relativamente bem. É fato que muitos de nós fomos acometidos pelo vírus. Outros tantos dos nossos companheiros perderam mesmo a encarnação dentro desta pandemia. E por todos eles nós nos solidarizamos. Mas é necessário termos a fé em Deus, que terá as condições adequadas para avaliar os pontos e as razões pelos quais este vírus surgiu dentro da humanidade. Então, tendo paciência, guardando a fé em Deus, passamos por este momento, assim como poderemos passar por inúmeros outros. O espírito Hilário Silva, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos contará uma pequena história que dá-nos uma ideia do que seria este ponto da paciência. Ele vai nos dizer que numa cidade litorânea, no início do século XX, um homem tinha uma grande loja de tecidos. Era uma loja que havia pertencido a seu pai e com o trabalho da família e com o trabalho dele próprio conseguiu prosperar. A loja ia bem e ele vivia uma vida praticamente tranquila. Àquela época, após as grandes descobertas da segunda revolução industrial, os tecidos vinham então da Europa. Eram ali feitos por máquinas ágeis que à época eram o que havia de mais moderno e eram comercializados não só naquela cidade como em várias outras do país, sendo exportados para vários países. E ele ali vendia aqueles tecidos importados. Pois então, neste ínterim explode a grande guerra envolvendo as nações europeias. E este homem vê-se numa situação muito difícil. Logo ao iniciar-se a guerra, são paradas as fábricas e então todo o maquinário e a mão de obra é deslocada para a guerra e para os serviços essenciais, a alimentação e as munições. Ele vê-se numa situação complicada,
durante muito tempo, até quando duraria a guerra, ele não receberia mais os tecidos importados. E ele então começa a pensar: eu não venderei nada mais. Irei morrer de fome, me atolarei em dívidas e acabarei por matar também a minha família. Tão grandes e tão atrozes são aqueles pensamentos, ele tanto se debate em relação a eles, que acaba então por não suportar. Os pensamentos, as dúvidas, o cenário apresentava-se para ele tão nublado que ele acaba por matar-se. Suicidando-se, ele vai para o mundo espiritual e ali passaria algum tempo até reestabelecer-se, até poder então reequilibrar-se. E no momento em que consegue o seu reequilíbrio, após alguns anos, ele pede a Deus que, se fosse possível, visitar a sua família. Um dos amigos espirituais, incumbidos dessa tarefa, vem com ele à terra e ele então retorna à cidade. Ela estava modificada, eram novos ares, novos tempos, um ar de modernidade, novas máquinas. E este anjo leva-o então à sua antiga loja. E logo quando chega à rua, ele percebe que a loja estava maior. Ele vê então como ela havia crescido e vai entrando. Observa então quanto a loja havia se modernizado. O sonho de manter a loja e aquela quase herança da família não havia se perdido. Ele começa a pensar: a loja deve ter sido vendida para alguém. De certo, após a minha morte, os meus filhos e a minha esposa devem tê-la vendido a fim de pagar as contas. E ele então percebe um dos seus filhos do outro lado do balcão. Ele então vai pensando: veja só, ele deve ter encontrado emprego aqui. Depois de tanto tempo, ver-me trabalhando aqui, ele ainda quis trabalhar com isso. E vai observando. Mas percebe que aquele seu filho, já crescido agora, senhor de si, tinha uma posição importante dentro da loja. Os outros funcionários o colocavam à conta de um gerente, de alguém especial. E sem entender então, ele pergunta ao anjo: o que aconteceu? E o anjo então vai lhe dizer: veja só como você calculou as coisas de maneira errada. Após a eclosão da guerra, você acreditou que acabaria falido. Pois então, o comércio entre a Europa e o Brasil realmente foi fechado. Os tecidos não vieram mais. Contudo, não vieram não só para você, como para as outras lojas também. Dentro deste intercurso, o preço daqueles tecidos aumentou muito. Era então a lei da oferta e da procura. E aqueles tecidos que você havia comprado por preço muito módico, muito barato, haviam sido supervalorizados. E logo após a sua morte, os seus filhos e a sua mulher assumiram a loja. Só que com o valor alto dos tecidos, eles tiveram condição de pagar a todas as dívidas e viver muito bem. Bastou apenas um pouco de prudência e eles conseguiram passar pelo período da guerra. Logo depois, as relações comerciais retornaram e assim eles ganharam uma poderosa vantagem econômica, podendo ampliar a loja e até mesmo criar algumas filiais. O homem olha com espanto para o anjo. Nunca poderia ter imaginado isso. Se tivesse aguardado apenas alguns dias, alguns meses, quem sabe, verificaria então a mudança dentro dos preços do tecido e não teria entregue-se ao desespero. Vejamos como um pouco de paciência pode nos livrar de algumas circunstâncias muito embaraçosas. Esperar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência
diante dos nossos desafios. Então, esta lição do Espírito Hilário Silva vem falar-nos fundo a respeito de nós todos que passaremos por dificuldades, por nós todos que passamos pelos desafios e podemos desenvolver um pouco mais de paciência, tendo sempre a fé em Deus de que as coisas irão modificar-se, de que logo mais a tempestade passa e o dia volta a nascer. O céu, então, novamente torna-se belo e límpido, se tivermos paciência e fé. Quando falamos da condição dos suicidas, estaremos trabalhando tanto com aqueles que nos encontramos encarnados e que passamos por essas dificuldades, tendo as chamadas ideações suicidas. Somos todos nós que em um ou outro momento pensamos na ideia do suicídio como sendo uma solução para os nossos problemas, que chegamos a arquitetar planos ou às vezes até dentro das tentativas de realizá-lo. Em outra circunstância, poderemos falar também daqueles outros que já partiram do mundo físico pelas portas do suicídio. Em todas as circunstâncias, o Espiritismo consegue nos dar as informações adequadas, dizendo-nos desta fé, falando-nos a respeito das nossas dores e dos nossos desafios. Deus não nos faz passar por momentos difíceis para nos ver sofrer. Os desafios não estarão colocados na nossa vida como forma masoquista para que possamos sofrer e estarmos felizes dentro do sofrimento. Todo o desafio é uma oportunidade de colocarmos as nossas virtudes em momento de trabalho. São estes pontos em que podemos desenvolver a nossa paciência, desenvolver a nossa tolerância, calarmos-nos diante de algumas circunstâncias. Então, os desafios serão os momentos adequados para que as nossas virtudes possam se desenvolver. Então, Deus não se compraz com o sofrimento. Nos termos bíblicos, iremos dizer que Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Então, Ele não estará aqui para apontar-nos de que maneira nós devemos ou não fazer uma coisa. Dá-nos a liberdade, mas a liberdade com a responsabilidade. Sabemos aquilo que é o melhor para nós. Teremos consciência da lei divina que, como um alerta íntimo, vai nos dizer o caminho que deveremos seguir. Se por algum motivo não damos ouvidos a esta consciência, se não conseguimos então aquilatar estes pontos, colocando a nossa trajetória e a nossa forma de viver dentro destes pontos da lei divina, então esta mesma lei tem os recursos da reaprendizagem, da reeducação, que são estes desafios. O processo será sempre o processo do amor, o processo da reeducação, que nos colocará frente a frente com estes obstáculos, mas sempre pensando em como podemos melhorar. De outro ponto, quando pensamos naqueles nossos irmãos que já partiram, entenderemos que todos arcamos com as nossas responsabilidades. Allan Kardec vai nos dizer que, logo após a morte, seja ela qual seja, o espírito passa por um determinado período, chamado período de perturbação. É o momento em que estamos nos readequando a este ambiente. É como se lembrássemos da criança que acaba de nascer. Ela, então, estava protegida dentro do útero materno e, quando vem para o mundo exterior, passa por um determinado estágio de perturbação. É o momento em que a criança chora, em que ela sente-se desconfortável, é uma nova temperatura, é uma nova atmosfera e ela precisa se acomodar. Este período de perturbação,
que temos no momento do nascimento será semelhante ao momento da morte. Estamos aqui, de alguma forma, acostumados ao mundo físico, ao nosso corpo físico e a toda essa atmosfera. Quando saímos deste plano, retornando para o mundo espiritual, também passamos por um período de readequação, transformando-nos então, tendo essa transição entre um plano e outro. E Allan Kardec vai nos dizer que esse período de perturbação após a morte dependerá da evolução espiritual de cada um, notadamente da forma como lidamos com a nossa vida material. Então, se somos ainda muito apegados à matéria, este período tende, então, a prolongar-se. Se somos aqueles que vivemos a vida espiritual, se somos os seres que já conseguimos entender que este momento terreno é apenas uma passagem, será apenas uma circunstância momentânea, este período de perturbação é muito menor. Então avaliemos que os nossos companheiros que saem da vida através do suicídio também passarão pelo período de perturbação, que neste caso envolverá alguns fatores também corporais. O nosso corpo recebe uma determinada data de validade, digamos assim. Diante do nosso planejamento reencarnatório, este corpo estará adequado para aquelas circunstâncias do nosso planejamento. Se interrompemos essa encarnação antes do seu fim, teremos que lidar com estes fluidos e este corpo que ainda não estava no momento de desvencilhar-se. Então são os laços espirituais ainda presos ao corpo, o que de alguma forma causa sofrimento aos espíritos. Mas em todas as circunstâncias deveremos nos recordar da misericórdia divina. Conforme falamos na parábola do filho pródigo, observaremos o quanto Deus, na condição daquele Senhor, o Pai, então, dos dois filhos, nos dá o livre-arbítrio. Da mesma maneira que aquele pai vai repartir a sua herança, deixando para o filho a parte que lhe cabia, Deus nos dá a sua herança, colocando-nos dentro do mundo e dando-nos a oportunidade de lidarmos com a riqueza que é estarmos encarnados. E aqui nós temos essa liberdade. Viajamos para onde queremos, poderemos gastar este corpo e esta energia como nos aprouve. E se em determinado momento vem uma crise, este dinheiro acaba e somos colocados numa situação subalterna, nós nos recordamos de Deus. Então, aquela crise que se abate e que faz com que aquele filho pródigo trabalhe em circunstâncias muito difíceis, corresponde de alguma maneira a esta lei da reeducação. Se não usamos de forma conveniente os recursos que temos, quando vem a crise, todos estes recursos são levados. E nós teremos que ir para circunstâncias e desafios ásperos para aprendermos a dar valor a algumas coisas muito simples, como o próprio trabalho. Aquele filho pródigo, então, lembra-se do seu pai e retorna à casa paterna. Nós também, na condição dos espíritos que erramos, que vacilamos e nos esquecemos da riqueza que temos, quando a perdemos, também recorreremos a Deus dentro do processo do arrependimento e retornamos para os seus braços. Mas veja que o pai do filho pródigo nada lhe pergunta quando ele pede a parte na herança. Assim também, quando retorna à sua casa, nada lhe dirá em forma de admoestação, nem mesmo de interrogação. Recebe-o de braços abertos. Da mesma maneira, se nós erramos, se em uma ou outra circunstância vacilamos dentro dos nossos atos, Deus então abrirá os seus braços para nos recepcionar.
sem ter palavras rudes, sem querer então dar-nos um sermão, ou mesmo dentro daquelas circunstâncias esfregar em nossas caras os erros que cometemos. Ele apenas nos recebe, abrindo os seus braços, nos recepciona e pode então conduzir-nos de volta ao seu lar. Todos nós erramos. A diferença é que alguns de nós teremos erros mais graves, em circunstâncias mais intensas, mas todos nós possuímos a nossa cota de erro. Todos nós vacilaremos e dentro dessas circunstâncias recebemos a misericórdia divina. Aqueles dos nossos companheiros que partiram desta vida também terão o seu momento de poderem reencontrar-se com essa misericórdia, na qualidade dos companheiros que continuam orando, na qualidade dos companheiros espirituais que os recebem, da misericórdia divina que pode recepcioná-los. Não deveremos nos esquecer nunca que Deus, como Pai amoroso, não desampara a nenhum dos seus filhos e não seria diferente com aqueles que suicidam-se. O despertar destas criaturas, como a nossa própria, estará na razão direta do nosso arrependimento, de compreendermos os nossos erros e de verificarmos o que podemos fazer para corrigi-los. Nesta circunstância, então, nós nos encontramos com nosso Pai. O Pai que novamente nos colocará a túnica na qualidade, então, do corpo espiritual. Reveste-nos dentro de uma nova encarnação. Colocará em nossos dedos o anel, simbolizando a aliança, o contrato, o pacto que teremos de amor para relembrarmos o nosso compromisso com a evolução. Mandará então que se faça uma festa pelo nosso arrependimento, porque estamos em outro momento espiritual e já temos a condição de observarmos o quanto poderemos evoluir. E assim dá-nos a oportunidade de sermos felizes novamente. Era o seu filho que estava morto e renasceu. Era o filho que estava perdido e reencontrou-se. Seremos todos nós dentro dessas circunstâncias. Então, é necessário termos o olhar de carinho, de misericórdia, de amor para com os nossos companheiros suicidas, depositando neles os nossos melhores pensamentos. Vai nos dizer, Divaldo Franco, que logo no início, quando ainda estava conhecendo a doutrina espírita, ele morava na cidade do Salvador, já havia fundado o Centro Espírita Caminho da Redenção e tinha o costume de ler os jornais, naquela época, os jornais impressos, e que traziam uma seção para os crimes e os obituários. E ele então vai ficar muito chocado com a notícia. Era a notícia de um homem que havia jogado-se sobre os trilhos do trem. À época, na cidade do Salvador, havia alguns pequenos trens, como bondes, trens de ferro que então faziam a ligação entre alguns bairros. E o homem então joga-se sobre os trilhos num ato então de suicídio. Não houve como salvá-lo e a nota muito pequena no jornal não trazia maiores informações, como o nome ou quem era a personalidade. Divaldo então recorta aquele pedaço de jornal, leva para a sua casa e durante as suas orações lembra-se daquele homem. E vai então orando a Deus e dizendo: Deus, tenha misericórdia desta pessoa. Ele não estava com a cabeça no lugar. De certo, alguém que faz um ato desse é alguém que não pensou direito. Tem misericórdia dele, Deus.
E assim vai, durante vários dias. Os anos passam-se e ele continuaria a fazer orações por aquele homem, o suicida do trem. Os anos passaram-se. Divaldo agora era já um palestrante, um médium conhecido. Alguém, então, que era convidado para palestras em vários lugares. Já havia psicografado alguns livros. E agora o Centro Espírita Caminho da Redenção havia transformado e dado oportunidade para o nascimento da Mansão do Caminho. Conforme a instituição crescia, haviam também os novos desafios. Divaldo passava agora por momentos difíceis. Alguns companheiros dentro da instituição o acusavam inveridicamente de utilizar da sua posição de forma arrogante, como se ele então quisesse promover-se com o espiritismo. Ele estava muito triste. Era uma noite e ele preparava-se para dormir. Fazendo as suas orações habituais, ele estava sentado na sua cama. Quando então ele percebe um espírito que vem entrando pela porta. Edivaldo então vai logo dizendo: meu irmão, hoje eu não tenho condições de psicografar. Era costume, àquela época, que alguns espíritos o viessem visitar para a psicografia, mesmo antes de dormir. E ele então vai dizendo: hoje eu não poderei psicografar nada. E o espírito: não, eu não venho para psicografar. E aí então ele diz: não, mas eu também não quero conversar. Eu estou passando por momentos muito difíceis. Eu não tenho condições de ajudar ninguém. O espírito diz: não, Divaldo, eu vim hoje para lhe agradecer. Ele: mas agradecer? Por quê? Eu não o conheço. Como você poderia me agradecer? Ele diz: há muitos anos eu estava na Terra e passava por momentos muito difíceis. Eram circunstâncias que haviam dilacerado o meu coração. E nestes momentos muito difíceis, eu não via saída para os meus problemas. Um dia, no subúrbio da cidade, eu via então os trens passando de um lado para o outro. Resolvi jogar-me acima de um deles, à frente de um deles, como se isso fosse resolver os meus problemas. Passei por situações muito difíceis, mas um dia eu ouvi uma voz lá ao longe que dizia: Deus, tende misericórdia dele. De certo, alguém que faz isso não está com a cabeça no lugar. Eram palavras doces de uma voz que eu não conhecia, mas que, durante aqueles segundos, fez com que todas as dores parassem. E novamente elas retornaram. Depois de uma eternidade, que eu não sei precisar quanto tempo, eu novamente ouvi aquelas mesmas palavras doces. Deus, tende misericórdia deste homem, porque quem faz algo como isso, de certo não está com a cabeça no lugar. Todos os dias eu ouvia aquela voz, cada dia mais forte, mais próxima a mim. E porque esta voz era doce, ela me fazia enfrentar todas as dificuldades. Todas aquelas dores eu as enfrentava com a esperança de mais uma vez ouvir aquela voz para dizer: Deus, tende misericórdia deste homem. Passaram-se anos, Divaldo. Anos em que você não se esqueceu de mim. Quando amigos, familiares, parentes, nenhum deles pôde fazer uma única oração. Você, uma pessoa que nunca me viu, orava por mim todos os dias. Então hoje eu lhe venho agradecer. Venho agradecer-lhe pelas suas orações, pelo seu amor. E venho lhe dizer que Deus teve misericórdia de mim. E se Ele teve misericórdia de mim, terá misericórdia também de você.
Então eu venho lhe dar o meu abraço, abraçar-lhe ternamente hoje, para que você não se esqueça de que Deus tem misericórdia de todos nós. Os dois então abraçaram-se e naquele momento Divaldo chorou. Esta pequena história vem nos lembrar da misericórdia divina, que não se importa com os nossos erros. Não nos perguntará o que temos feito até agora, mas nos dirá que podemos prosseguir na trilha do bem, na trilha do amor. Tenhamos misericórdia dos nossos irmãos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Oremos por aqueles que suicidaram-se. Tenhamos uma palavra de consolo para os nossos companheiros que sofrem, estejam em qualquer plano da vida, que possamos também nós levantarmos aos céus as nossas orações para que Deus tenha misericórdia de todos nós. E assim poderemos construir uma sociedade melhor, onde as pessoas se amem e possam ser indulgentes para com as imperfeições dos seus companheiros. Então iremos encerrar fazendo a nossa prece, pedindo a Deus então para que possa nos abençoar, pedindo a Ele que envolva os nossos corações e que possa abençoar também, Senhor, aos nossos irmãos que suicidaram-se, envolvendo aos nossos companheiros em todos os momentos da sua trajetória e permitindo que o seu amor esteja conosco. Tende misericórdia de nós, Senhor Deus. Tende misericórdia dos nossos companheiros que se suicidaram, dos nossos irmãos que de certo não estavam com a cabeça no lugar, daqueles então, Senhor, que diante das dificuldades não puderam ouvir a voz da consciência. Que o teu amor os possa abençoar, luarizando os seus sentimentos, amenizando as suas dores e direcionando-nos a todos nós para o bem. E assim, agradecidos a Deus e agradecidos a todos vocês por estes momentos compartilhados, por estes momentos em que os nossos pensamentos estiveram unidos. E peçamos a Deus sempre para ter misericórdia de nós.